nós estamos numa fase em que os 3 jogadores mais importantes do meio pra frente do time não estão na melhor fase. Que é Lucas, Caleri e Luciano. Certo. Tô maluco, Arnaldo? Não, você tem razão. Eu acho que essa é uma questão para quarta-feira. Tem aí um menino surgindo numa fase que tá dando tudo certo nos últimos jogos. Entra, faz chover, né? Pro treinador ter essa decisão de... E, sabe, o Pintado tá falando do Palmeiras. O Palmeiras, muitas vezes, o Abel passa por isso. Ele insiste nos mais confiáveis para ele até o máximo. Foi o que aconteceu com o Veiga, com o Zé Rafael. E agora está no momento, sim, eu entendo a sua relação. Né? O São Paulo empacou no Atlético, não conseguiu passar Furar e nem ali. fazer grandes coisas. Aí vai o time reserva e dá algumas pistas, algumas soluções contra o Cruzeiro. Mas para um treinador, você agora que também é treinador, deve ser difícil esse momento. Né? Você tem uma Libertadores, tem alguns mais jovens pedindo passagem, ao mesmo tempo seus mais confiáveis não estão num momento tão, inspirado. O que fazer nesse momento? E com mais um detalhe, a gente tava falando aqui fora do ar, né, Pintado? O Botafogo é um dos times que joga o melhor futebol aqui dentro do Brasil, sem dúvida. né? Sim. Não Acho que é, isso não tem discussão, não é né? um Atlético Mineiro que tá mais ou menos exato. tal. Talvez o melhor time em campo dentro do Brasil, né, Pintador? Provável campeão brasileiro. Talvez. Vamos pensar assim. Virtual, Virtual, pelo que vem fazendo, pelo que vem Sim. jogando. Agora, é algo muito interessante. Que os jovens, eles vão ganhar jogos. Os mais experientes vão ganhar títulos. Então. Eu acho Essa que isso tem um peso porque é diferente. Isso eu falo como ex-atleta e hoje como treinador. A história do Zidane com o Luxemburgo, né? Sim. Pô, não me tira, que os caras me respeitam. Né? Aí Sabe? sai o Zidane e o Ronaldo e ele é eliminado da Champions. Até hoje o Luxemburgo fala disso até hoje. Né? Então, tudo isso você tem que colocar dentro de Do contexto, né? De um contexto para ir para um jogo muito importante, cara. Né? Isso é decisão do treinador. Isso é a noite sem dormir. Isso é o almoço que não cai legal, que você fica maquinando, você precisa encontrar essa solução. Eu acho que o Zubeldia tem qualidade para isso, sim, ele vai saber o que fazer. Acredito que sim, apostar num jovem que passa por um bom momento é interessante, sem que a responsabilidade do resultado seja do menino. Do cara. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente já viu outras vezes no São Paulo. Mas por que não põe os meninos? Por que não põe... Sendo que depois a conta fica nas costas dos meninos. É verdade. Né? Eu acho que o São Paulo tem gente cascuda suficiente, que ganha muito bem para isso, para assumir essa responsabilidade nesse momento. Se o São Paulo jogar só como o São Paulo, acho que vai sofrer bastante contra o Botafogo. Mas se o São Paulo impor algo a mais, que tem, né, o São Paulo tem chance sim de conseguir bom resultado. É um dilema, acho que deve ser a grande questão. E tem também, né, eu acho que Pintado, além da questão do William Gomes aparecendo e tal, tem uma questão... Os volantes. Os volantes, sim, são... Você acha que vai ser Luiz Gustavo e Bobadilla? Acho que sim. Isso é da posição dele, mas acho que eles, sei lá, o Bobadilla é o melhor momento dele... Se tem, inclusive na seleção. Se o contrário cara joga contra o Brasil, põe o Paquetá no bolso, põe o Vinícius Júnior pra lá, não pode certeza. jogar um jogo contra o Botafogo, acho que ele pode jogar, certeza. né? Mas tem jogadores, eu sei que você viu o jogo com o Cruzeiro e ficou encantado. Marcos Antônio é bom também, tem mais dinâmica. Lá, E o Santi? Chegou agora, o argentino, todo mundo pode ajudar. Mas você acha que tem uma questão no jogo com o Cruzeiro que está passando em último plano, que é o sistema com 3 zagueiros. Que é uma situação que, além de tudo, pode ajudar o William Gomes, pode ajudar o Lucas, pode dar... E que é um sistema que, para o São Paulino, ele é um sistema que não... O São Paulo está acostumado com isso. E o São Paulo tem bons zagueiros hoje, né? O São Paulo tem lá, o Arboleda, o Alan Franco. O Sabino entrou bem. O Juan, que veio da Itália, é bom. Ferrarese é... Então o São Paulo tem também como... Peças. De repente, se quiser jogar com uma linha de 3... Sem dúvida. Também adotar esse sistema. Deixa o Botafogo quebrar um pouco a cabeça, né? É que a responsabilidade nesse primeiro jogo, sim, é do Botafogo. Exato. Né? Tem que tentar fazer o resultado. Né? E o Botafogo joga dessa maneira.
Isso não é novidade para eles, né? Não é algo novo. O Botafogo joga assim, é muito ofensivo, é bem vertical. Então, São Paulo tem que ter muito cuidado, ao mesmo tempo que, repito, quando você tem o Caleri lá na frente, quando você tem o Lucas, quando você tem o Luciano, o outro time também tem que se cuidar. Né? Eles vão ter que ter esse cuidado, porque são jogadores decisivos que a qualquer momento que se vier malucão pra frente, pode tomar... Exatamente isso. Interessante. Mas eu acho que essa coisa do... Vocês falaram na live, né? Dessa coisa da imprevisibilidade agora, né? Tem o 4-2-4, clássico do Zubeldia. Mas agora tem esse outro esquema aí que ele achou. E aí pode dar um nó na cabeça do Arthur Jorge, né? Quem sabe, né? Tomara. Pode. A partir do momento que o técnico do Cruzeiro passou a semana toda treinando pro jogo com o São Paulo, chegou na hora, além dos reservas, ele falou, pô, eles vieram com 3 atrás, 3 na frente, o técnico do Cruzeiro ficou completamente surpreendido pela estratégia. Acho que ele pode levar isso, porque o Botafogo, a gente sabe como vem. O Botafogo hoje é o time brasileiro que a gente sabe como joga, qual é a escalação. Então o São Paulo tem que, como o Quintal falou, acho que proporcionar algo novo, algum incômodo pro Botafogo. Não é fácil, mas acho que é possível. Para um jogador, é mais legal você encarar o Botafogo. O Botafogo é o melhor time do Brasil. É esses caras que eu quero jogar. Ou você quero pegar aí o Colo-Colo, que vai ser menos problema para João. O que o jogador prefere? É claro que você avalia, né, quais são os momentos da equipe que você vai enfrentar. Óbvio que quando você olha para um Colo-Colo, quando você olha para um time com menos recurso, talvez, né, essa condição antes do jogo, a gente imagina que pode ser mais fácil. Mas a tua responsabilidade de ter que construir o resultado, ela é muito difícil. Você tem que jogar para ganhar, é muito difícil. Quando você pega um adversário menos qualificado, a tua responsabilidade ela aumenta muito. Quando você tem um Botafogo, peraí, né? Eu tenho o Mike Tyson que eu sei que ele vai me dar um soco, cara. Eu sei que uma ele vai me dar. Mas eu preciso acertar uma nele também. E esse embate é muito da personalidade dos jogadores, sabe? É muito personalidade do time. Nós somos um time forte também, então pode bater que eu também vou bater. De time que se dá bem com um time forte. Exatamente. Que me parece que é um pouco esse São Paulo, né? São Paulo, esse time do Dorival também já era assim, né? Em jogos ali, fala, não, aqui... Não arrega, né? Aqui a gente vai olhar o adversário aqui, ó, olho no olho. Me parece que o São Paulo é um pouco assim. E o adversário olha pro São Paulo assim também, né? O Botafogo não tá olhando pro São Paulo como qualquer São Paulo. Opa, São Paulo é forte. Como o São Paulo fez recentemente, né? Com o Flamengo, com o Palmeiras. Eu acho que a grande sacada do Atlético foi inverter os papéis. O Atlético não vai jogar. Se armou pro não deixar o São Paulo jogar nos 2 jogos. Isso mesmo. Até surpreendeu com uma escalação um pouco diferente. Você fala, não, como é que um time que tem o Scarpa, o Hulk, o Paulinho, o Arana vai defender? E eles se defenderam muito bem. Sim. E acho que o São Paulo, no primeiro jogo, sobretudo, ficou sem saber como agredir, como tal, e aí ficou nessa... Mas eu acho que é uma situação que... pro adversário do São Paulo, o Botafogo, desses 8 times da Libertadores, é o único que ainda não venceu a Libertadores. Tudo pro Botafogo é novo. Pro clube, os jogadores, né? O São Paulo, o torcedor, os caras sabem, se acostumaram com a Libertadores por causa desses caras aqui. Então pro Botafogo, se o São Paulo consegue trazer um empate que seja do Rio, para tirar do São Paulo aqui no Morumbi, é difícil. É difícil, a gente sabe que é difícil, né? Eu acho que o Atlético nunca sonhou na vida em vencer o primeiro jogo do Morumbi. Pois é. Exato. Caiu do céu. O 0x0 tava já, eles estavam já... Ótimo, né? O 0x0, seu Obelisco com uma escapada de uma bola parada do Hulk, alguma coisa assim. Já era ótimo para eles. Aí eles vencem aqui, obriga o São Paulo a ter que vencer, que o Atlético é um time muito forte, a gente sabe disso também. Mas obriga o São Paulo a ter que vencer lá, fica muito mais difícil, né? Não tinha outro resultado. Agora eu acho que é o inverso, né? São Paulo pode entender, né? Claro que eles sabem o que estão fazendo. O São Paulo entender que é um jogo, né, que tem que ser muito bem estudado. Né? Será que eu preciso arriscar tudo?
Será que eu preciso sair com todo mundo? Precisamos todo mundo chegar na área e atacar com 6, 7? Ou podemos, né, tá guardado aqui com 4, que dificilmente o Botafogo vai contragolpear a gente com 5 jogadores. Eles vão ter que marcar. Então acho que esse jogo tático vai ser muito interessante.